Trate sua vida como um projeto que tem um propósito, que tem resultados que você quer alcançar. Eu sempre digo que o bom líder ele tem que ser ligeiramente estrábico. Tem um olho no presente, um olho no futuro. Tem gente que só pensa no curto prazo, no hoje. E aí, às vezes, perde a oportunidade lá na frente porque não se prepara para aquele, não tem aquela visão de futuro. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Empreendedor Estoico. Um podcast onde a gente traz histórias de superação de empreendedores, gestores, que vão te trazer essa luz de como superar momentos difíceis, que passaram por inúmeros momentos que quando a gente vê eles lá em cima, como eles estão hoje, a gente acha que foi fácil, mas aqui é sobre a gente entender esse lado difícil de tudo isso. E hoje eu tenho uma honra enorme de ter aqui comigo César Souza, autor de mais de 9 livros, best-seller, CEO da Empreenda, empresa que traz estratégia no mercado corporativo brasileiro e um grande nome, uma grande referência. César, meu querido, prazer enorme tê-lo aqui, obrigado por ter vindo. Alegria estar aqui com você. E que delícia, hoje 2 livros aqui, dos 9, né? Você merece uma segunda chance e você é do tamanho dos seus sonhos. Esse livro aqui me impactou lá atrás, acho que é época de faculdade. Que ano que ele foi lançado? Ele foi lançado em 2003. 2003. Então essa daí é uma edição que foi feita quando ele completou 15 anos, em 2018. Foi a última edição, teve um prefácio aí fantástico do Osiris Silva, fundador da Embraer, porque a Embraer e ele próprio são personagens aí do livro, né? Eu contei a história do sonho do Osiris, quando era um garoto de 9 anos de idade, de produzir, fabricar e botar para voar aqui no Brasil o primeiro avião brasileiro. Foi assim que surgiu a Embraer. A Embraer não surgiu numa sala, nem numa reunião de PowerPoint, nem numa reunião de acionistas, nem coisa nenhuma. A Embraer, nem de investidores. A Embraer surgiu na cabeça e no coração de um garoto de 9 anos de idade, em Bauru, aqui no interior de São Paulo, que ganhou, no presente de aniversário dele, no dia que ele completou 9 anos, um tio voltou dos Estados Unidos e trouxe um Lego. Só que o Lego da época, 1940 e pouco, era de madeira, arame, parafuso. Ele montou um aviãozinho, que o tio dele trouxe esse avião para montar em casa de madeira. Ele montou em casa, começou a brincar assim na mesa de jantar, com um aviãozinho, né? Que ele tinha acabado de montar rapidamente. Aí o pai dele disse: meu filho, o que você está fazendo? Estou botando esse avião para voar. Ah, que ótimo, meu filho, não sei o que lá. Papai, me leve numa fábrica de aviões. Eu gostaria de ver como é que se fabrica um avião. O pai disse: meu filho, eu só conheço que tem fábrica de avião na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos. Papai não tem condição de levar. Papai, então eu vou fabricar o primeiro avião que vai voar de verdade aqui no Brasil. Isso com quantos anos? 9 anos de idade. 9 anos de idade. E dito se fez. E a partir daí ele foi estudar curso de aeronáutica, entrou na aeronáutica, né? Virou tenente-coronel da aeronáutica, e trabalhou bastante, lutou muito, pegando fuselagem antiga de avião na época da VASP, não sei o que, na base do martelinho foi montando. Depois desenvolveu o Bandeirante, foi o primeiro avião que voou aqui em São Paulo, no Campo de Marte. Em 1968. Que incrível. Foi o primeiro avião que voou brasileiro. E depois do Bandeirante saíram vários outros aviões. E hoje é a terceira maior empresa de aviação comercial do mundo. Só perde para Boeing e para Airbus. Que espetáculo. Então, essa é a história. São histórias tá como essa que eu você conto. É do tamanho do seu sonho. São histórias como essa que eu conto. Conto a história aí da Natura também, uma conversa com o Luiz Seabra. Conto a história da Magalu Magazine Luiza. Conto a história do Edson Godoy Bueno, quando fundou a Mil lá atrás. Que Edson Godoy Bueno era um engraxate. Então, de engraxate, ele sonhava em ser médico. Batalhou, até que entrou na escola de medicina lá no UFRJ, no Rio de Janeiro. E sempre sonhando em entrar nesse área de medicina. E daí ele criou a Mil, que virou uma empresa mega, né? Bilionária. Foi vendida por 10 bi. Né? Muito incrível. E aqui agora eu quero saber a história do César Souza. Dos sonhos do César Souza. O seu sonho do César Souza. Olha, minha história é cheia de momentos interessantes, né? Bem peculiares. Minha história começa assim, começa com meu pai era pescador, em Boipeba, ali no interior da Bahia, no sul da Bahia, né? Perto do Morro de São Paulo. Que hoje está super em alta essa cidade aí. A cidadezinha está em alta, é uma cidade fantástica. Eu espero que não poluam muito a cidade. Que ainda é uma aldeiazinha, ainda vale a pena visitar. Morro de São Paulo já está muito complicado, mas Boipeba está um lugar fantástico. Meu pai nasceu em Boipeba. E ele era pescador, não era pescador de lazer, não. Era pescador para sobrevivência. Ele pescava para ter o que comer, não sei o que lá. O excesso de peixe, de vez em quando, ele levava para Salvador, que chamava da Bahia. Levava para a Bahia. A Bahia era Salvador. O pessoal ali, meu pai era analfabeto. Meu pai só se alfabetizou aos 27 anos de idade. Uhum.
Então ele pegava o peixe, não sei o que lá, quando juntava com outros pescadores, ia lá no saveiro, levava para Salvador e fazia troca. Era na base do escambo, né? Trocava, chamam de barter, né? Counter trade, mas Barter, era escambo. Trocava o peixe, o pescado, por feijão, por arroz, por coisas, para complementar, voltava e tal. E numa dessas idas para Salvador, ele disse assim, o elevador Lacerda, que fica ali no Mercado Modelo, naquela baixada ali do Salvador, quando você vai chegando na Baía de Todos os Santos, eu vi o elevador Lacerda se aproximando de mim. Ele não disse que ele estava se aproximando do elevador Lacerda, entendeu? Não era o barco dele que estava indo em direção ao elevador. Disse, o elevador Lacerda... E aí resolvi descer do barco e ir na cidade. E fiquei na cidade, olhei ali, passei uns dias ali, entrou numa farmácia para conhecer o negócio, encontrou uma balconista numa farmácia, na Rua China, em Salvador, já na Cidade Alta, Salvador. Uma moça loura, descendente de alemães. Então meu pai era assim, era bem mestiço, né? Descendente, segundo ou terceiro grau, de indígenas, analfabeto até aquela época. De repente ele entra numa farmácia, se encantou com uma moça descendente de alemã, loura, olhos azuis e tal. E casaram. Era um casamento improvável. Olha só. E eu sou fruto desse casamento improvável. A minha mãe, Dona Wanda, que era uma balconista de uma farmácia lá na Rua Chita. Então era assim, uma família bastante humilde. Nasci aí, num bairro bem humilde lá em Salvador. Então meu pai sempre queria progredir na vida e tal. Ele se alfabetizou em inglês antes de se alfabetizar em português. Interessante, por quê? Porque ele casou com ela, tal. Eu nasci, depois um irmão, depois uma irmã e tal. E ele começou a procurar emprego mais fixo, né, que não queria mais aquele negócio de voltar para Boipeba. Acabou trabalhando numa loja chamada A Lâmpada. A Lâmpada era uma loja que vendia equipamentos elétricos, luminosos, não sei o que lá, naquela cidade baixa. Nessa época, 1950 e poucos, né, pós-guerra, ainda tinham navios americanos que a Bahia, o Brasil foi ponto de escala, né, de navios que iam para Natal, no Rio Grande do Norte, que vinham não sei o que lá, que iam para a África, etc. Navios americanos sempre iam lá, e os navios, às vezes, um desses entrou nessa loja onde ele trabalhava, como balconista, entrou para comprar material elétrico. E ele viu os caras falando inglês, e ninguém na loja falava inglês. E era por gestos, o cara apontava ali, ele disse, pô, eu vou aprender essa língua. E começou a comprar aqueles discos de 78 rotações, que tinha um buraco enorme no meio. Sei. E aprendeu, se matriculou no curso por correspondência, veja só. Hoje caramba, já existia isso nessa época? Hoje chama de EAD, né, não sei o que lá. E eu me lembro que em casa, o garoto ainda engateando, não sei o que lá, quer dizer, ele conta, depois a gente viu os discos lá, ele recebia uma vez por mês, 1 ou 2 discos daquele, botava numa vitrola para tocar e começava a aprender. The book is on the table, né? This is a pencil, this is a fork. Aprendeu o básico em inglês. Se alfabetizou então mais em inglês. Olha, e começou a atender, e daí virou um cara gerente comercial. E virou diretor comercial. E depois foi trabalhar numa empresa de automóvel. Então a carreira dele foi... E ele foi subindo semi-analfabeto ainda em português? Aí, não, mas aos 27 ele aí foi aprender português. Se alfabetizou em português, fez o curso primário, secundário, não sei o que lá. Mas não passou disso também. Eu fui o primeiro da família que fez um curso já superior, de formação superior. Aí ele... Que honra, e depois virou um mega escritor aí com 9 livros ainda. Isso para mim foi um exemplo muito grande, não do empreendedorismo de CNPJ, né, porque ele não montou uma CNPJ, mas de empreendedorismo como um estado de espírito, que é o que eu acredito, eu sempre digo até hoje, né, ser empreendedor não é questão de montar uma empresa e tocar uma empresa. Ser empreendedor, uma dona de casa pode ser empreendedora. Sim. Um professor pode ser empreendedor, um médico pode ser empreendedor. É um estado de espírito, é uma forma de você pensar. Qual era a forma dele pensar? Era uma forma de inovação, é uma forma de ousadia, que ele teve uma ousadia muito grande em toda essa trajetória dele. Né? O cara baixinho, meio primitivo, casar com a descendente de alemã, que era... Balconista de farmácia também não era lá nada na escala social muito elevada, mas era muito diferente daquele vinha. Daquele vinha e também, né, uma loira de olho azul. Quer dizer, né? Toda uma coisa diferente, né? Então ele teve uma ousadia muito grande no casamento, teve uma ousadia muito grande de se capacitar, teve uma ousadia muito grande de se profissionalizar.
E trabalhou como diretor comercial lá de uma revendedora de automóveis da Volkswagen. Então, o seu início aí da sua família, dos seus pais, já foi um início de superação um início incrível, de superação né? incrível que me traz fez muita também. coragem, né? Valores, virtudes, o tanto que ele já trouxe isso dele, Foi né? daí que eu passei a acreditar muito o seguinte, que uma forma de transformação muito grande, de superação muito grande, é através da educação. E você realmente, foi daí que eu ganhei gosto, né? Por estudos, por tal. E eu, de tanto estudar, ler, então, eu acabei escrevendo um livro que deu super certo, o primeiro livro que você mostrou aí, Totalmente dos Seus Sonhos, e a partir daí comecei a escrever. Entrei numa vida como consultor de empresas, quer dizer, já fui executivo de empresa, morei em Portugal 2 anos, morei nos Estados Unidos 11 anos, dirigi uma empresa em cada um desses países. Onde você morou nos Estados Unidos? Washington, na capital. Washington, tá. E eu tinha quer dizer, depois de 20 anos na vida executiva, eu resolvi montar minha consultoria, que eu voltei para o Brasil aqui, mas com uma pegada educacional muito forte. Então hoje o que a Empreenda faz, que é a minha empresa, né? A Empreenda já tem quantos anos? A Empreenda nós fundamos em 2001. Então sou eu, a Cristina, o Milton, nós 3 fundamos. Eles são 2 irmãos que tinham uma empresa aqui chamada Creative Works, uma empresa que trabalhava na área de marketing, propaganda, publicidade, etc. e tal. Eu voltei para o Brasil, morava no Rio, aqui, mas meus clientes estavam aqui em São Paulo, de tanto ir para lá e vir, conheci ambos, queriam uma ponte aqui em São Paulo, e fizemos uma parceria e juntos criamos a Empreenda. Então eles são sócios até hoje. Muito bom esse nome, Empreenda, né? Empreender é um imperativo, né? Eu poderia ter colocado César Souza Consulting. Mas peraí, que ano de novo? 2001. 2001. Tá, porque... Engraçado, eu escutei, não sei se isso é verdade, se não é, eles falam, eu sou empreendedor Endeavor desde 2013. E a Endeavor alega que ela que trouxe essa palavra empreendedorismo para o Brasil. Isso está registrado lá, em 2001 a empresa está registrada. Não, mas eu não sei quando ela veio, eu falei, gente, como ela que trouxe? Como é que o povo se referia a isso antes, né? É uma curiosidade que eu tenho. Entrepreneurship, né, em inglês. Mas era quase assim, o que eu queria era o seguinte, como eu trabalhei sempre, o que eu sempre colocava na minha vida executiva era assim, não seja empregado, seja um empreendedor. Visão de dono, né? Seja uma visão de dono, seja um empreendedor aqui dentro, seja um empreendedor da sua carreira, trate sua carreira como um negócio, trate sua vida como um projeto, um negócio, né, que tem um propósito, que tem resultados que você quer alcançar. Então, às vezes a gente está numa empresa, trabalha no projeto, vou construir uma fábrica, não sei onde, você faz um projeto muito bem feito daquilo e esquece de fazer o projeto de sua vida, pessoal. Nossa, muito bom essa aí. Eu trabalhei muito assim, quando saiu Você S.A., por exemplo, inclusive, esse livro foi capa da Você S.A. uma vez, acho que um reconhecimento da editora é isso, entendeu? Porque eu sempre dizia, não seja... Às vezes as pessoas ficam dentro de uma empresa brigando para ser o CEO. Eu sempre dizia, olha, você já é CEO da sua vida. Da coisa mais importante que existe, que é a sua vida. Você é o CEO. É Você S.A. Então, de tanto repetir, depois surgiu a revista Você S.A. E aí me convidaram e fomos capa da Você S.A. Legal. Mas eu não quero dizer que eu influenciei o nome Você S.A. da revista. Mas por uma coincidência, quando ouviram essa história, eu acabei virando capa da Você S.A. Muito bom. Eu trago nas lentes, né? Eu tenho levado bastante hoje para a empresa o tema de equilíbrio emocional e saúde mental. Afinal, nós temos aí 32% da população está com depressão e ansiedade. São mais de 30 milhões de pessoas que estão sofrendo com isso. Nos jovens, chega a 50% dos jovens estão com depressão e ansiedade. Então, eu tenho levado isso bastante. E quando eu levo a segunda lente, que é, né, as 7 lentes da transformação, que é a forma, o método que eu tenho aplicado nas empresas dessa conexão. E na segunda eu trago a questão bastante do propósito. Então o que acontece? Eu fui descobrindo, mergulhando, estudando, hoje fazendo pós-graduação em neurociência, que a gente tem 3 níveis de felicidade na nossa vida. O primeiro nível de felicidade, ele é sobre as experiências que a gente tem. Então basicamente a hora que você compra um carro, uma casa, uma viagem, um restaurante, qualquer dessas coisas, experiências que você tem, você gera dopamina, oxitocina, isso te dá um picozinho ali, depois ela vai embora. Aquele carro que a gente queria tanto, depois que você tem é só um carro, tanto faz. Você precisa de outro, e outro, e outro, e outro. Depois a gente tem um segundo nível de felicidade. Esse segundo nível de felicidade é a conquista. Quando a gente abre uma empresa, ganha um prêmio, se forma, casa, tem filho, tudo isso que nos traz essa evolução como ser humano, também nos traz felicidade. Mas ela também é impermanente. Porque a gente não está feliz porque não formamos há X anos atrás. Precisa de mais e mais. E o terceiro ponto, que foi o que me conectou bastante com o que você trouxe, é quando a gente entende que a nossa vida não é sobre nós, é sobre as pessoas que a gente toca. É sobre o nosso servir. Então, quando a gente está numa empresa e a gente começa a entender que, cara, todas as empresas que existem no planeta existem para servir alguém de um produto ou serviço, sem exceção. Então, todas elas. Você
fala, eu trabalho porque eu sou obrigado pelo paycheck aqui. Quando você entender que você trabalha para servir, e você vai servir, porque todo mundo serve. O Elon Musk, o cara mais rico do mundo, ele serve investidor, colaborador, funcionário, governo, família, filho, todo mundo. Mas quando você faz isso pelo paycheck, é no máximo o paycheck que você vai ter. Quando você faz isso pelo servir, com amor, com entrega, você vai conseguir ser muito bom nisso. O sucesso, o dinheiro passa a ser uma consequência. Então, quando eu virei essa chave para mim, fui entender isso aí e tenho levado isso nas empresas, faz total, é um ponto de total transformação. Porque a pessoa ela deixa de ser empregado funcionário. Exatamente. E ela passa a entender que ela é empreendedora de si mesma e ela está ali para servir, ela vai ser melhor naquilo. Tem um propósito que é o de servir com S maiúsculo a uma causa, ou uma comunidade, ou um grupo de clientes, ou uma necessidade, ou a cura de uma doença, ou uma solução de alguma coisa. Quer dizer, eu acredito muito, né? Muito incrível. Você já traz isso há 20 anos, né? Eu trago isso há mais tempo até. Mas diria, por livro, né? No livro, que foi há 20 anos, sim, foi formalizado esse pensamento, mas eu sempre fui movido a propósito, né? Mesmo quando essa palavra não existia. Né? Quando era mais assim, era objetivo, era não sei o quê, foco no resultado, mas não é resultado, nem objetivo, é propósito, que é uma coisa muito maior. Dentro do estoicismo, né, à medida que a gente vai levando isso para as empresas, eu trago um tema que é uma frase de Sêneca, né, que não existe nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. E a gente usa bastante esse pensamento para você influenciar a sua mente, a sua ação, quando você é impactado por um grande desafio, né, para não chamar de problema, porque não são problemas, são situações. Então eu queria escutar de alguns desafios da sua vida que você falou, cara, agora eu estou numa situação muito difícil. Quebrei, doença, relacionamento, essas que realmente te pegaram e você conseguiu virar aquilo e acabou sendo uma bênção na sua vida. Olha, vários são os momentos, né? Alguns intangíveis, né, que são momentos assim, mais emocionais mesmo, de ter que vencer uma determinada situação. Então, eu me lembro que passar em vestibular foi um momento complexo para mim. Né, que eu tinha aquele negócio assim, de uma família, pai analfabeto, minha mãe já era alfabetizada, mas nunca tinha feito curso superior. De repente, eu era o primeiro membro da família que estava entrando. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 3. 3. Que estava entrando no mundo ali diferente, né? Como uma alavanca de ascensão social, de poder realizar meus sonhos, sei lá. Então, eu estudei bastante, mas foi um momento grande de superação para mim, de uma vitória pessoal muito grande, mas que foram pelo menos 2 anos de estudo brutais, né? De estudo brutal, de muita coisa, realmente, uma carga muito forte. Onde você fez? Lá na Bahia. Lá na Bahia. Então, eu fiz a escola de administração, no tempo que a administração não era nem reconhecido como uma profissão. Eu fiz a administração antes dela ser reconhecida como uma profissão. Veja só. Né? Foi um momento que o reconhecimento foi depois. Eu me formei em 1973. Né? 4 anos antes. Entrei em 1970 na faculdade. 4 anos antes do grande ano de 77. Não aconteceu nada de tão importante, mas eu nasci. Pois é, me formei ali em 73. Então, entrei na faculdade em 70. Então, esse foi um momento assim, importante. Tive momentos também de casamento, divórcio, né? Com a pessoa que casei, tenho 2 filhos, fruto desse casamento, que hoje tem 28 anos ambos, mas esse também foi um momento traumático, muito difícil, de superação, de você se reinventar, um momento de tomar uma decisão entre uma vida de executivo e abandonar aquele sonho memorável nos Estados Unidos. Tinha uma coisa, né, bem estabelecida, sucesso grande profissional que eu tinha tido, e tomar uma decisão de mudar para ir atrás do meu sonho, por isso que saiu você também do seu sonho, que era, eu já tinha cumprido um ciclo como executivo, achava, agora eu tenho que pegar tudo isso que eu adquiri, colocar a serviço de outras empresas. Não adianta eu ficar aqui dentro de uma só empresa, ou dentro de mim mesmo, repetindo uma história. Eu quero pegar esse aprendizado que eu tive na vida prática, primeiro na vida intelectual, acadêmica, que eu estudei em bons lugares, fiz mestrado, etc. e tal. Estudei com um cara que fundou o conceito de estratégia empresarial, foi o meu professor, o coordenador da minha tese de mestrado, que foi o Igor Ansov, que é um russo, né? O pessoal acha que estratégia empresarial foi criado pelo Peter Drucker. Isso é um grande erro. Não, foi o Michael Porter. Michael Porter foi na década de 90. O Michael Porter era mais marketing também, né? Na década de... Não, o Kotler que era marketing, mas o Michael Porter era de Harvard, era de estratégia, né? Mas o conceito de estratégia foi escrito, a primeira vez que o nome Business Strategy, essas 2 palavras apareceram juntas, em 1965, por um cara que escreveu um livro chamado Business Strategy.
Ele era vice-presidente da Lockheed, uma empresa americana, que fornecia equipamentos para a NASA, foguetes, para a NASA, aviões, não sei o quê. E tinha o termo Military Strategy, estratégia militar. Então um dia ele pensou, pô, se tem Military Strategy, por que não tem Business Strategy? E publicou um livro seminal. Foi o primeiro livro, ele é considerado o pai do conceito de estratégia empresarial, chamado Business, em 1965. E eu fui fazer o meu mestrado com esse cara em 1976, imagina. Nossa, no início, nos primórdios ali, né? Fui fazer, naquela época a velocidade era muito menor, então ele era uma grande estrela. E por isso foi o coordenador da minha tese, né? Mas enfim, eu tive uma vida acadêmica forte, aí bem embasada, uma vida de executivo forte. Depois eu não vou ficar repetindo isso aqui. Eu vou colocar isso a serviço, você falou aí no verbo servir, com S maiúsculo, né? Vou colocar a serviço de empresas aqui no Brasil, ajudar o empreendedorismo, pequenas, médias, grandes empresas familiares. Vou tentar ajudar isso aqui, montar uma empresa para isso. E daí foi que surgiu o nome Empreenda. E eu sempre dizia na minha vida executiva, não fique como empregado aqui. Não venha para cá com esse papo de funcionário de empregado. Quer ser funcionário, vai trabalhar no setor público. Aqui não tem lugar para funcionário, aqui tem lugar para empreendedor. Seja um empreendedor interno aqui dentro, seja um empreendedor da sua vida, trate sua carreira como um negócio, trate sua vida como um projeto que você tem de coisa que você quer atingir. E assim, daí foi que surgiu o nome Empreenda, né? Com um propósito lá, desde o primeiro dia que nós fundamos, que assim é garantir o amanhã dos nossos clientes. Simples assim. Eu não me posiciono como um cara que vende produto ou vende serviço. Faço planejamento estratégico, faço sucessão familiar, de empresas familiares, faço organização de conselho de administração, monto sistemas de governança, monto programas de desenvolvimento de líder, faço tudo isso. E outras coisas mais, M&A, faço transações entre empresas, faço networking para líderes, uma série de coisas. Mas isso são meios, entende? Para mim não é isso que importa, o que importa é qual é o meu propósito. E o meu propósito da minha empresa é garantir o amanhã dos meus clientes, ou seja, ajudar o cliente a pensar no futuro e garantir o seu amanhã. Então hoje, por exemplo, a pergunta que eu mais faço aos meus clientes é assim, onde é que você vai estar em 2030? Não, porque hoje, porque o ano passado, porque esse ano a taxa de juros, não sei se... Não quero saber disso. Vamos pensar o seguinte, você está nesse lado do rio, quer atravessar o rio para o outro lado é 2030, hoje é 2024, onde é que você vai estar em 2030? Vamos definir aqui. Não é quão grande você vai ser, mas é o que é que você quer fazer, que serviço você vai estar prestando, que benefício você vai estar servindo, que tipo de cliente você vai estar atendendo e servindo. Onde é que você quer estar em 2030? Quando a gente chega em 2030, a gente vem retroativo até o que você fazer para chegar lá. Vem fatiando. E aí é onde eu ajudo. Se eu tenho uma competência, minha empresa tem para algumas, a gente faz. Se eu não tenho, eu sei quem apresentar para ajudar. Eu preciso de uma restauração financeira, eu não sou expert financeiro. Mas eu conheço alguns experts aqui da Faria Lima, excelentes boutiques financeiras, que eu sei quem apresentar para aquele caso específico. Então, a minha empresa funciona como se fosse uma plataforma, usando uma linguagem moderna hoje, em que eu tenho uma base de clientes muito sólida, muito grande, clientes recorrentes, grandes, médias e pequenas empresas, familiares, multinacionais, empresas tipicamente brasileiras, todo tipo de setor, agro, industrial, serviço, profissionais, etc. E do outro lado eu conheço, aqui no Brasil, uma gama enorme de prestadores de serviço em várias dessas coisas. Então, muitas vezes o que eu faço é a ponte. Entre um lado e o outro. Entre um lado e outro. Então, minha empresa também poderia se chamar A Ponte. Tá certo? Porque, no fundo, a ponte é uma plataforma de negócio. A gente procura aproximar quem sabe fazer com quem precisa de algumas coisas que precisam ser feitas. Esse é o espírito da minha empresa, entendeu? Muito bacana. Daí que surgiu o nome Empreenda. Dentro do nosso treinamento da Calma da Mente, quando a gente mergulha na terceira lente, eu trago bastante a questão como que você monta um time de alto desempenho, né? Todo mundo quer ter um time de alto desempenho, de alta performance. E como que você faz isso? Aí você citou aí, por isso que eu até lembrei dessa parte. O que é os times de maior desempenho que tem? São os militares, né? E eles se chamam de brothers in arms, irmãos em armas, né? Irmãos em batalhas. Por que na nossa empresa eles se chamam apenas de colegas? Meu colega lá. Quando a gente começa a mergulhar para entender, você vai vendo que é o seguinte, a palavra que muda uma coisa da outra é intencionalidade. Então, nas empresas, a pessoa tem, um militar, você quer uma intencionalidade maior do que você salvar a vida do outro, né? Você está dando a sua vida arriscando pelo outro. Na empresa, quantas vezes a gente vê o nosso colega, né, colaborador ou quem for, você olha para ele e fala, e aí, como é que foi seu final de semana? A pessoa está respondendo, você já está lá no final do corredor, nem prestando atenção. Ou a pessoa está conversando assim, olhando para o celular. Então eu falo, gente, vamos lá. Quando você está... 8 horas do seu dia você está dormindo, envolvido com esse processo aí.
8 horas você está trabalhando, mais ou menos 8 horas se relacionando. Metade do seu tempo acordado você está trabalhando. Qual que é o nível de intencionalidade que você está levando? Você está lá realmente? Aí eu pergunto para as pessoas, levanta o braço aí, quem sabe quando a outra pessoa está prestando atenção no que você está falando? Ou quando ela está no celular. Todo mundo levanta o braço, fala, bom, agora mantém o braço levantado, olha em volta. Gente, vocês estão enganando ninguém não. Então, quando você não está prestando atenção, quando você não é intencional, a outra pessoa não vai ser intencional com você. É isso aí. Tem empresa, eu ainda, a hora que tá, eu falo, tem empresa que eu vou e falo, gente, esse pessoal tá assistindo reunião de Zoom com tela desligada, é sério? A pessoa quer ser levada a sério. É como se eu tivesse com uma burca aqui, igual aqueles morrajadinhos ali, querendo ser levada a sério. Tá fazendo outra coisa, tá disperso, tá em outra coisa. Não tá lá. Então, assim, minha casa é bagunçada, tanto faz. Hoje em dia, os apps tudo fecham aqui atrás. Então, quando a gente começa a olhar isso, né, Sérgio? Acho que você que pegou todo esse histórico de empreendedorismo, de empresas, e a gente traz isso para o momento atual. Essa falta de propósito, com essa falta de conexão, com essa falta de intencionalidade. Não apenas na empresa, mas na vida as pessoas estão sem intencionalidade, sem esse alinhamento de corpo, mente, alma e propósito. O que você diria para essas pessoas hoje em dia? Olha, tem que se conectar no presente, né? Mais do que nunca. Eu sou uma pessoa assim, como eu disse, o propósito da minha empresa é garantir o amanhã da empresa, mas do seu negócio, mas eu não penso só no amanhã. Eu penso assim, eu sempre digo que o bom líder ele tem que ser ligeiramente estrábico, né? Tem que ter um olho no presente, um olho no futuro. Tem gente que só pensa no curto prazo, no hoje. E aí, às vezes, perde a oportunidade lá na frente porque não se prepara para aquele, não tem aquela visão de futuro. Tem gente que só pensa no futuro. Não é nem sonho, é devaneio. Fica só no futuro, não cuida do hoje. Então a gente tem que cuidar de ambos. Mas a gente sabe que pensar muito no futuro leva um grau de ansiedade enorme. Não é? Como aquele negócio, se pensa muito no passado, fica em depressão. Pensa muito no futuro, é ansiedade. Então pensar no presente, mas não só no presente. Então a minha sugestão é o seguinte, é que tem um foco grande. A palavra que eu mais gosto é foco. Entendeu? Para mim ela tem uma força muito grande, que é ter um foco no presente, mas ter uma visão de futuro também, para que o meu presente eu consiga construir a minha excelência no futuro através do meu desempenho no presente, entendeu? Eu tenho que ter as duas dimensões ao mesmo tempo. Isso é que é muito difícil. Agora, não dá para só enfiar a cabeça no presente, nem enfiar a cabeça só no futuro. Tem que ter nos dois. Então, a minha sugestão principal é essa. Agora, não adianta esses mecanismos de fuga. O que eu acho que acontece com isso aqui hoje, né, com o celular, com tudo isso que a gente está vendo aqui, é um mecanismo de fuga muito grande e uma dissonância cognitiva muito grande. Então, eu entro aqui no Instagram. Aí eu vejo que tem um amigo meu que está esquiando lá em Aspen, Colorado, ou nos Alpes Suíços, e está no negócio, está correndo, está com uma garrafa ali de uma champanhe fantástica, não sei o que lá, e o cara está rindo, porra, que coisa linda, fantástica. Aí me dá uma dissonância. Por que eu não sou? Eu estou aqui só porque todo mundo viajando, está todo mundo em Dubai, nas Maldivas, eu estou aqui só. Mas o que a gente vê é o seguinte, muitas vezes isso aqui é uma foto fake, a beça. Quer dizer, o cara está dando um sorriso, está se abraçando com alguém, está com uma boa bebida. O cara está infeliz pra cacete, mas está fingindo que está feliz para poder postar no Instagram uma coisa. Então, a gente está se iludindo, eu acho que a gente está vivendo um momento de ilusão muito grande, a partir de uma dissonância que a gente cria dentro de nós, entre o que nós somos e o que a gente gostaria de ser, não a partir de um desejo mesmo, mas a partir do que eu tento me espelhar nos outros. E isso é um horror. E aí eu começo a sentir um mecanismo de fuga muito grande, começo a dar mais importância ao virtual do que ao real. E eu desperdiço a vida, porque a vida não é virtual, a vida é real. Eu tenho que viver esse momento. Mas eu não posso perder de vista essa visão de futuro, porque senão também eu tenho que me preparar para esse futuro, né? Eu acho que isso aqui a gente tem que... Olha, que interessante você trouxe aqui. Eu comecei a fazer especialização, né, pós-graduação em neurociência, apesar de eu ser engenheiro e advogado. E eu fui entender, César, isso que você falou, você trouxe boa parte da explicação que eu fui entendendo ali. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele tem 2 estados de espírito. Estado de guerra, que é o estado de defesa, e estado de criação. É igualzinho um país. Ou você está em guerra, ou você está em defesa. Se você está em guerra, você tem um general cuidando. Se você está em defesa, você tem um presidente. Ambos têm suas armas ali. Aí, o que acontece? Essa é a primeira parte do conceito. Segundo, vamos agora para o que você acabou de falar. Tudo que existe na nossa vida é o momento presente. Esse instante nosso aqui, ele é único. Cada segundo do seu passado foi vivido no momento presente.
Cada segundo do seu futuro vai se tornar passado no momento presente, nesse instante. Só que a nossa mente, que é um software com hardware muito poderoso, que o principal objetivo dele é trazer energia, nos manter vivos e seguros, o que ela faz? Pum, ela vai para o futuro. Aí ela vai para o futuro e começa a escanear tudo que pode dar errado na vida do César. Saúde, finanças, relacionamento, economia, inteligência artificial, entra governo X, entra do governo Y. Isso vai acontecendo, o que ela faz? O seu cérebro, o seu general, que se chama amígdala dentro do cérebro, fala, puf, estou sob ataque. A hora que ele faz isso, ele fala assim, cara, enche seu corpo de cortisol, adrenalina, noradrenalina e te coloca em estado de luta e fuga. Antigamente, quando você era atacado por um predador, era perfeito, né, que você fugia. Só que hoje, o que acontece? A hora que ela te joga esse hormônio no seu corpo, sua pupila contrai, seu coração acelera, sangue desce para as extremidades, aquele frio na barriga, você fica pronto para fugir ou lutar. Só que hoje os nossos predadores é o boleto, é a conta de cartão, é a folha de pagamento, são todas essas coisas. Só que para onde que a gente corre de boleto? Não tem para onde correr disso. Aí eu chamo de roda da aflição essas 5 etapas que você trouxe durante o que você falou. A primeira é sua mente no futuro fugindo do presente, a ansiedade. A segunda são os medos paralisantes. Você tem tanto hormônio no corpo que você não tem para onde fugir. Você trava, é aquela síndrome do pânico, a pessoa treme, cai, chora. Aí te pega e te coloca de frente para um computador. Aí você olha para o computador, ele olha para você. Você olha para ele olha para você. E você não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada. Por quê? Porque nem tem como você conseguir. Você está cheio de hormônio no corpo, pronto para fugir. Seu foco está divergente, para você buscar rotas de fuga. Ele não está convergente. Aí você fica ali procrastinando. Eu falo que a procrastinação ela é prima da ansiedade. A ansiedade é somente no futuro fugindo do presente. A procrastinação é somente no presente fugindo do presente. Aí você tem 2 formas de fazer isso. A primeira é drogas e bebidas. Você fica ali, entorpece a mente, fica ali grogue por um tempo. Foge da realidade. Efeitos colaterais é o que a gente já sabe, muito graves. O segundo é o que você trouxe, é o kit letargia. Uma sériezinha ruim na Netflix, no Instagram vê quem está viajando por aí, TikTok, olha ali um Candy Crush, fica passando o seu tempo. Jogando tudo no lixo, seu tempo, sua oportunidade. O que acontece quando você não foca na saúde, né, na sua empresa, relacionamento, finanças? Começa a colapsar, os pratinhos da sua vida começam a cair no chão. Aí sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com procrastinação, ela foge para onde você já disse, para o passado, melancolia e depressão. Era mais fácil, era mais simples, as coisas, o político era mais honesto. Mentira, era tudo pior. Tudo mais. Olha a vida do seu pai, olha a vida do seu avô. Se a gente for voltando, de todos nós foi mais difícil. E as pessoas estão vivendo essa roda da aflição. As pessoas não conseguem sair. E sabe que coisa interessante? Fui pesquisar, porque eu estava nessa roda da aflição. Falei, cara, como é que eu saio? Tem uma chavinha para desativar a amígdala, desativar o general e ativar o presidente, que é o córtex frontal? Poxa, tem. Tem como eu parar de produzir cortisol, produzir dopamina, oxitocina, serotonina, para mim conseguir focar, ter conexão, ter inspiração? Tem. Tem 3 chavinhas. E a amígdala e o córtex funcionam alternados, como se fosse um relé. A hora que você desliga um, você liga o outro. Desliga e desliga. Igual no carro, né? Você pesa ou no acelerador ou no freio. E as 3 chavinhas são, olha que interessante. A primeira, exercícios físicos, atividade física. Quando você faz atividade física, você aumenta em mais de 25% a produção de dopamina no neurocórtex. Isso te faz cortar o cortisol e ter aquela inspiração, conseguir focar, conseguir ter disciplina. Já viu? Você faz exercício físico, Sim. Na hora que você termina a gente fica eufórico, né? Às vezes várias ideias, que depois você fala, nossa, tem algumas aqui meio mico até, mas porque a gente tá eufórico. A segunda chavinha é a oração, a fé. Aí, para qual religião? Tanto faz. Você pode chamar de universo, natureza, energia, Adonai, Jeová, Alá, Krishna, Buda, é espiritualidade, não é a religiosidade, não é Deus, a religião. Mas neurologicamente falando, olha que bonito, quando você acredita e tem fé, é o contrário do medo. Quando você tem medo, você ativa a amígdala, quando você tem fé, você ativa o córtex. Então, você produz dopamina, oxitocina e não cortisol. Então, eu falo, o fato de você acreditar e ter fé, né, a gente sempre escutou, tem que acreditar, tem que ter fé, e tem mesmo. Se você tem medo, você sai de casa com o escudo da defesa, com cortisol. Se você tem fé, você sai com a capa do poder, da dopamina e da oxitocina. Aumenta em 40% o fluxo e a produção medida em ressonância magnética. E a terceira chave, que é o que a gente tem levado para as empresas, que é a reprogramação mental através de técnicas de meditação. É eu te levar no estado alfa de meditação
e ali fazer você se conectar a esse estado de presença, de gratidão, de reprogramação mental. E tem sido fabuloso, tem sido fantástico. Você participou, né, dos últimos Isso. Que a gente fez e tá muito bacana levar isso. Que legal. Bem, você me perguntou também, né, momentos de superação. Então, eu contei esse momento vestibular, esse momento de profissionalização, esse momento de alguns momentos de separação, né, de solução de um casamento que não é um momento fácil. Né? Outros momentos de superação também que foram importantes para mim. Eu participei de 2 guerras. Guerras? Guerras. Participou na sua vida ou lutou? Na vida. Não lutei, mas eu estive... Passou por ela. Passei por ela. Uma em Angola, em 1992, e a mais recente em Israel, agora, 7 de outubro. Mas você estava lá em Israel? Estava lá em Israel, em Jerusalém. Participei. Então eu sempre digo, eu já participei, já vi míssil. Peraí, que ano que você esteve em Jerusalém? Foi agora, 7 de outubro. Eu estive lá naquela de 2003, eu estive lá. 7 de outubro. Então, foram momentos assim difíceis. Eu sempre digo, no dia que eu tiver a terceira guerra, eu vou pedir música no Fantástico, né? Porque 2 eu já passei. Pouca gente passou em 2 momentos dramáticos como esse, né? Em Angola não foi fácil. Em 92, né, a empresa que eu trabalhava tinha funcionários lá trabalhando, uma empresa de construção, né? Fazendo uma hidrelétrica lá em Angola, 1.200 pessoas. Caramba. E eu fui com o presidente da empresa e com várias outras pessoas, em alguns Boeings, né, 747 Jumbos, para lá, que locamos alguns aviões, 4 aviões para ir lá resgatar o pessoal. Você estava lá quando eclodiu ou estava aqui fora? Não, eu estava fora. Eu morava nos Estados Unidos, mas tinha noção de que o negócio ia começar, ia ter um ataque, a guerrilha ia tentar tomar o governo em Luanda. Ia ser na quinta-feira, ia tentar tomar no sábado. Aquele filme Hotel Ruanda. Vim para o Brasil, vim para o Brasil, da quinta para sexta, e sexta de noite reembarcamos para Luanda. Sábado começamos a resgatar o pessoal. Mas acontece que eu e mais 21 pessoas ficamos lá. A gente não conseguiu voltar. Os aviões decolaram. Mas não deu logística, correria, aquela coisa? Não, porque na volta, no ônibus, no micro-ônibus que a gente vinha, a guerrilha atacou o micro-ônibus, matou o motorista. Tomou tiro, você estava dentro do micro-ônibus? E matou o motorista? E aí? O motorista, o ônibus virou, saímos, não sei o que lá. Caramba, você participou mesmo ali, foi aqueles filmes, né? Fomos para um quartel lá, um paiol de explosivo, imagine só. Os caras querendo tomar um quartel lá que era um paiol de explosivo. Né? Você com os rebeldes capturados? Não, com o pessoal do governo, né? Eles conseguiram te salvar vocês ali e os caras tentando tomar. Foi um momento, passamos lá alguns dias dramáticos. O presidente da empresa, inclusive, publicou um livro chamado 24 horas, 25 anos em 24 horas, que naquelas 24 horas que passamos ali retidos, muita coisa passou na cabeça dele, ele acabou publicando todos os pensamentos. Isso foi um momento dramático. Né? Eu, durante algum tempo, comemorei aniversário de novo, no dia 2 de novembro de 92. Que eu digo, nasci de novo aqui, porque eu vi, nesse fim de semana lá em Luanda, teve cerca de 1.200 mortes. Eles estavam matando jornalista, tudo, né? Dentro do lugar onde a gente estava, vimos várias mortes ali, pelo menos umas 50 e tal. Não foi fácil, viu o pessoal sendo capturado, morto. Não foi um momento fácil, né? Um momento difícil, extremamente difícil. Para mim foi um trauma muito grande. Vocês estavam com o governo da situação. Aí a rebeldia estava tentando tomar. Mas a gente conseguiu sair, fomos para Namíbia, fugimos num bimotor, sob tiro dentro do aeroporto, tendo que andar em zigue-zague, correr em zigue-zague para subir. Você não escreveu um livro sobre isso, não? Não, mas esse cara escreveu, o presidente da empresa, o Renato Baiar. Então nós fugimos em zigue-zague, indo para a direção do avião, subir o avião decolando, ainda pegar uma turbulência lá em cima de arrebentar, que eu digo, não sei o que dá mais medo. Se é o tiro que a gente está aqui levando nas costas, ou se é essa turbulência aí, num bimotor, no meio da África, saindo de Angola para Namíbia, imagina, né? Mas conseguimos pousar lá e voltamos no avião. Acho que um avião da Transbrasil na época. A Transbrasil ainda existia. Voltamos para o Brasil. Mas foi um momento dramático. Eu passei uns 3 meses fazendo um certo tratamento, né? De recuperação, de anamnésia da situação toda, para poder voltar para fora. Porque às vezes quando alguém batia na porta do meu quarto, às vezes uma moça que trabalhava lá para mim trazer, eu já vinha de joelhos com as mãos para cima. Literalmente assim. Literalmente eu vivia assim, foi o que eu vivi lá naquele momento, né? Caramba. Ainda tive uma crise renal nesse momento que eu estava lá retido. Prisoners of War, né? Aqueles transtornos de... tive uma crise renal forte porque eu tenho um cálculo renal e não tinha água para beber, não tinha água potável, ainda tinha essa, não tinha água potável. Passei quase um dia, 2 dias sem tomar líquido nenhum. E aí comecei a urinar sangue. Então, vou ter uma puta infecção aqui, eu não sei se vou morrer de tiro ou de infecção renal. Loucura. Foi um momento duro, né?
em Angola. Essa foi uma experiência. A outra experiência foi agora em Jerusalém, mais grave até, porque nesse momento em Luanda, na guerra de Angola, eu era solteiro, não tinha filhos, e era eu, by myself. Tá. Era by myself. Eu falei, sou eu, estou aqui, a responsabilidade é minha, o que eu faço aqui e tal. Em Jerusalém estava eu, minha mulher, filha, e um casal de amigos com a filha, coleguinha da minha filha. Então tinham 4 mulheres, e a gente estava vendo, os problemas estavam acontecendo, né, com o Hamas, com as mulheres, porque lá coisas que não passavam aqui, né, mas nos celulares que tinham lá nas redes, eles próprios faziam questão de divulgar na rede as crueldades e os problemas que estavam acontecendo. Então, de um momento que não vamos olhar mais isso, né, dizer, vamos esquecer do problema aqui, vamos cuidar da solução, ninguém pode ficar doente aqui dentro, o problema está lá fora, a gente tem que cuidar da gente. Se alguém ficar doente aqui dentro, não tem médico, não tem hospital para ir. Isso bunker, tudo, né? você estava em Jerusalém. Em Jerusalém. Aí aquele ataque todo, ele iniciou em Jerusalém ou foi não, em Tel Aviv? Em Tel Aviv, no sul, ali perto onde estava aquele festival, mas no sábado de manhã, no estado de Israel, no país Israel, foram 1.898 mísseis, numa manhã de sábado. E você vendo aqui no céu? Só 5 caíram, mas quando um míssil do Iron Dome encontra outro míssil, o impacto é muito grande, né? Uma mega explosão. A porrada é grande. E teve um desses mísseis que caiu a 1.100 metros de onde estávamos, perto de uma mesquita, em Jerusalém. No momento que a gente estava embaixo, no quarto andar para baixo, né, num bunker. E vocês foram conduzidos pelos militares para se esconder os civis? Pelos próprios funcionários do hotel, né? Porque lá há um treinamento para esse sinal de mísseis. Sim, é um negócio O que aconteceu ali, porque não teve nenhuma grande casualidade pelos mísseis. A coisa, o Iron Dome realmente é um sistema poderosíssimo e de tirar o chapéu. O problema é que eles não imaginavam aquele ataque terrestre, de mais de 2.000 caras, e os assassinatos que estavam cometendo, nos kibbutz, um pessoal mais indefeso, ali foi... O que eles não imaginavam é que eles se prepararam, porque lá quando você tira uma licença para construir uma casa em Israel, parte da licença da construção tem que ser um bunker, ou é um subsolo da casa, totalmente blindado, com a laje de concreto fora, ou é do lado de fora, você tem um lugar para que você entra, e tem toda ali dentro. Isso faz parte, todo mundo tem um bunker lá. A construção da casa, uma casa de praia você tem um bunker, uma escola você tem um bunker. Tivemos num kibbutz, na véspera nós tivemos num kibbutz, 2 dias antes, não tivemos, num kibbutz, que num bunker tinha lá embaixo uma sala de aula para 30 alunos. O que é o kibbutz exatamente? O kibbutz é uma comunidade de lavradores, principalmente de pessoal agrícola, que se reúne numa cooperativa, até eu diria assim, meia socialista, né? Uma cooperativa onde é uma troca ali de eu cultivo isso, eu crio galinha, eu faço vinho, eu faço não sei o que lá. É uma comunidade autossuficiente, vamos dizer assim. Eu visitei um kibbutz lá na época, mas eu não entendi exatamente. Não, o kibbutz é isso. Tem escola própria ali dentro. Tem tudo próprio. Tem toda uma série de lazer, de vida social, de vida econômica. Tem toda, o kibbutz é uma comunidade autossuficiente. Tá, é mais que uma cooperativa, né? Não, realmente é uma comunidade autossuficiente. Né? É um clusterzinho ali, é um feudozinho. Tá. Um kibbutz com 30 famílias, 50 famílias, o que seja. Nós visitamos um grande, ali perto do Monte Golã. Entramos lá, almoçamos no kibbutz, lavei prato no kibbutz para levar lá todo mundo. E entramos numa escola, assim, entramos num bunker do kibbutz. Onde é que é o bunker? Entramos no bunker, o cara veio lá, abriu e tal, nós entramos. E lá dentro, a grande surpresa, que tinha uma sala, 3 vezes o tamanho dessa sala que nós estamos aqui, desse estúdio, com cadeirinhas para crianças, com projetor, com tela, com tudo preparado. Sala de aula que era o seguinte, se tiver um ataque aqui... Nem a aula não para. As crianças entram aqui até para passar o tempo das crianças. Vamos deixar com material didático, um negócio impressionante, todos organizados. Então, para os mísseis, eles tinham um sistema perfeito de defesa. Tanto que não morreu ninguém por causa de míssil. Tá. Agora que teve uns ataques aí já intencionais, mas lá na época não. O terrorismo mesmo, o problema foi o ataque terrestre, né? Mas então nós vivemos isso, só que nessa vez eu não estava sozinho. Com família, mulher, filha, é diferente. Tenho 2 outros filhos que não estavam lá, mas filhos, né? Tenho uma responsabilidade, uma vinculação emocional forte com eles, obviamente. Coleguinha da minha filha, um casal amigos que foi minha mulher quem convidou para ir. Quer dizer, nós sentimos responsáveis por 6 pessoas que estavam ali. E é bem diferente da coisa em Angola que eu estava... Também é outra coisa, né? A gente começa a pensar que o importante não é só a nossa vida, é o que a gente apresenta para os outros. No momento em que você tem outros que têm uma vinculação muito forte, que sua família está exposta também àquele perigo que está ali, né? Então foi uma experiência também tremenda. Agora, no momento, eu estou numa terceira guerra.
Né, que eu digo assim, quando eu estiver na terceira guerra, eu já estou na terceira guerra. É uma guerra interna, que é o seguinte, eu sou diabético. Né? Há 25 anos que eu sou diabético. E há 12 anos que eu tomo insulina. 12 anos que eu tomo insulina. Eu comecei a tomar insulina no tempo que a ampola era de vidro, a agulhinha era de ferro, depois uma ampolinha ali, uma coisa, e agora é essa canetinha que é fácil. Mas eu estou, no momento, hoje, completa 3 de agosto para hoje, 18 de setembro. Um mês, são 10 dias. 15 dias, 45 dias. Eu estou 45 dias sem tomar insulina. Por quê? Depois de 12 anos tomando insulina, porque eu resolvi declarar guerra à diabetes e guerra à insulina. E parar e vencer a diabetes. A minha guerra agora é uma guerra contra a diabetes, vencer a diabetes. Procurei uma pessoa aí que está me orientando, e um médico que é um nutrólogo, e descobri o seguinte, que grande parte do meu problema, eu estou muito inflamado, minhas células estão inflamadas por uma série de medicamentos que eu venho tomando, não só a insulina, como uma série de outros medicamentos também, pretensamente no combate à diabetes, mas que não combate a diabetes, combate a glicemia alta na corrente sanguínea. Mas com isso, criou uma inflamação em minha célula. Então, num combate assim de desinflamação. Por isso que você optou por parar. Foi uma opção vou parar a insulina porque ela está dando efeitos colaterais graves. Aí. Eu tomava 30 doses de insulina por dia, 10 de manhã, 10 meio-dia, 10 à noite. Aí saí de 10, 10, 10 para 8, 8, 8, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 0, 0, 0. Então, no sábado, 3 de agosto, 0 de insulina. E a partir de lá, tenho mantido essa coisa. Não tem sido fácil, que eu tive que mudar muito meus hábitos alimentares, né, de completamente zero carbono, carboidrato. Zero carbono, tá? Tentei falar no carbono zero carboidrato. No frutas, por exemplo, eu tenho parado frutas. A única fruta que eu tenho comido é abacate, que tem uma certa gordura, que é importante. Que a fruta tem uma frutose muito grande. E esse era um grande erro que eu cometia na minha alimentação. Para ter um jantar light, eu não comer nada pesado, proteína, nem carne, nem frango, não. Um prato de fruta. Só que esse prato de fruta está me detonando. Frutose que já detona em glicose. Detonando em glicose. Então, frutas, coisa. Uma dose de gordura maior que eu tenho ingerido em alimentação. Torresminho hoje é permitido. Carne mais gorda, abacate, que é uma coisa que tem, uma maionese feita em casa, obviamente, com ovos, não sei o que lá, muita alimentação de ovos e coisa que tenha certa comida de gordura. Eu tive que mudar, e isso não é fácil da noite para o dia, a educação, tive que mudar brutalmente a atividade física. Então, hoje de manhã eu já fiz 5 quilômetros, e alguma musculação, estava em Curitiba, um frio danado, mas saí para fazer 5 quilômetros, musculação, e agora de noite eu vou fazer mais 5. Eu vou fazer agora. Então, eu estou fazendo assim 2 vezes por dia. Então você falou na parte do exercício físico, que é uma parte extremamente importante, né? Nessa mudança da coisa. E alguns suplementos. Em vez de medicamentos, cortei todos os medicamentos. Estou tomando suplementos, alguns suplementos. Vitamina B12, vitamina D, Q10 e uma série de outras coisas aí que eu tenho. Tomo todas essas aí também. E comecei a fazer um exame, né, que eu nunca tinha visto. Né? Com 25 anos de diabetes, eu nunca tinha feito exames para medir certos indicadores. Homocisteína, peptídeo C, insulina no sangue, o que chama HOMA, 1R, coisa assim, indicadores. Quando o médico me pediu para eu fazer os exames, esse nutrólogo, eu fui lá, foram 37 frasquinhos. 37 frasquinhos. E ele veio com o diagnóstico, ele fez, olha, seu peptídeo C está ponto número 2. Você tem condição de vencer isso aqui. Você não precisava nunca ter tomado insulina. Você tomou insulina para combater um sintoma, que é quando o açúcar está na corrente sanguínea. Mas você tinha que tomar remédio, tomar suplementos e tudo, era para fazer o seu pâncreas produzir mais. Tá. Produzir mais. Mas você produz insulina. Então, e na causa, né? E não no efeito. E na causa. Então eu estou indo na causa, entendeu? Mas isso é um sofrimento, não é que eu sinto falta. Então, passado 45 dias, é uma guerra. É uma guerra de hábitos de... Porque você fazer exercício uma vez por dia, tudo bem. 2 vezes não é fácil. Ainda mais para mim que tem uma vida de viagem muito intensa. De alimentação também não é fácil. Então hoje, por exemplo, eu viajo com um abacatezinho na mala. Porque eu sei que alguns hotéis que eu vou estar não tem um abacate no café da manhã. A maioria não tem abacate na mão. Abacate. Porque abacate é difícil ter, né? Mas eu tenho que levar abacate. Eu passei uma guerra similar a essa sua, César. Eu tenho hérnia de hiato, então eu tenho refluxo desde a faculdade. Eu vim tomando omeprazol, esomeprazol, tomo isso aí há 20 anos também.
E eu tive a opção lá atrás de cirurgia, mas não é uma cirurgia muito garantida, era um negócio que eu optei por ir fazendo. Há 3 anos atrás, eu fui no médico, eu faço uma endoscopia a cada 6 meses, a cada ano, e na endoscopia percebi que eu estava com esofagite grave, tem A, B, C, D, eu estava no grau C. Ela, quando ela está no grau C para ir para o grau D, o que ela faz? Ela pode começar a mudar a função celular do esôfago, isso vira um câncer. E câncer de esôfago é muito difícil a cura. E então meu médico na época falou, Léo, você vai ter que parar, cortar bebida alcoólica, refrigerante, café, chocolate, qualquer coisa condimentada, chás. Eu falei, vamos começar pelo que eu posso comer, água, né? Água e alface. E foi muito difícil. E eu cortei, e foi na véspera do Réveillon de 21 para 22. Coincidentemente foi logo depois da época, depois a gente vê que não é coincidência, mas foi bem na época que eu saí da depressão, pós-Covid, que eu estava nessa busca espiritual toda. E eu falei, vou parar. E parei de beber, indo para um navio, para um cruzeiro, todo mundo, né, all inclusive, aquela coisa. Consegui liberar a cervejinha sem álcool apenas, foi ótimo. E parei, e fiquei sem beber 90 dias, meu esôfago recuperou, só que eu não voltei com bebida alcoólica, não voltei com refrigerante, diminuí a pimenta, esses condimentos bastante até hoje, e fui seguindo. Depois eu tive, no caminho de Santiago, que eu fui fazer agora em maio, eu coloquei na minha cabeça também, eu vou curar. Eu estava de novo, ela tinha piorado. E fui nesse foco de mentalizar, né? O que acontece é que a nossa mente, o nosso corpo, produz mais de 10 mil químicos, mais de 10 mil SKU de produto. Nós temos a maior indústria farmacêutica do planeta dentro de nós. Uma farmácia tem 2.500. E quando eu comecei a entender e a trazer esse foco, eu voltei curado. Fui fazer. Eu nunca tinha tido 0 de esofagite desde 20 anos de idade. Estava zerado. E teve uma outra experiência também com um amigo. Ele me ligou no início do ano e ele tinha sido atropelado. Nesse atropelamento dele, ele foi fazer os exames. Na hora que foi fazer o exame, descobriu câncer no estômago com metástase no intestino. Câncer. Tá no meu Instagram lá, o depoimento dele. E ele tinha recebido um episódio do meu podcast que eu falo como reagir ao impacto de uma doença grave, de uma situação difícil de saúde grave. Eu mandei para ele, vou te mandar. Mostrando que é sobre a mente, sobre a nossa força. Ele falou, Léo, descobri isso aqui, como é que eu faço? Cara, eu posso te auxiliar aqui a você encontrar dentro de você essa força mental, essa resiliência, essa disciplina, porque é nós que causamos a maior parte das nossas doenças. Porque quando a gente vive estado de luta e fuga, cortisol no nosso corpo muito tempo, seu corpo não regenera. Porque a gente foi feito, você olha um gnuzinho fugindo de uma onça ali. Depois que ele foge, ele está lá de boa. A gente fica 24/7. Então a gente substitui 25 milhões de células por minuto. E quando você está no estado de luta e fuga, igual um país, quando está em guerra, ele não investe em educação, saúde, nada. A gente também não. Então você começa a ter esses problemas todos. Câncer, doenças autoimunes, todo tipo de doença. Seu corpo começa a não regenerar. Eu falei, cara, você vai começar a trabalhar essa mente em estado de meditação. A gente fez meditações juntos, ele continuou fazendo o tratamento, a químio, tudo. E eu falei, quando você quer vencer alguma coisa, quando você quer pedir para Deus alguma coisa, você não pede, você agradece. Você já se coloca nesse estado de espírito de gratidão. Então se visualiza onde que você vai estar quando você terminar isso aí, com quem que você vai estar. Olha onde que você vai estar, olha você comemorando, eu vou te mostrar daqui a pouco a mensagem. Ele se visualizou lá em Mykonos, na Grécia, com a família, me mostrou a foto da piscina, fez um desenhozinho, vai estar eu, minha mulher, minhas filhas, todo mundo aqui. E ele mostrou isso aí. E a gente fez junto essa meditação, vou te passar ela para você fazer, que é você concentrando sua mente ali, foi fazendo todo dia. Na época das químicas, todo dia ele foi fazendo. 6 meses depois, ele me mandou uma mensagem de Mykonos, uma foto deles todos lá na piscina, que ele tinha conseguido se curar de um câncer com metástase. Cacete. É maravilhoso. Fantástico. Então, estou te dizendo isso porque eu, depois que eu entrei nesse mundo pesquisando, a gente encontra milhões e milhões de depoimentos, de casos. O Joe Dispenza, você tem que ler Como Ser Sobrenatural, livro maravilhoso, você já leu ele? Não. Você é o Placebo, leia esses 2 livros, vou te passar também. E você vai ver que como você trabalhando o poder da sua mente e agora fazendo o tratamento que você já está fazendo com essa força mental, já se você ficou para trás. E você vai ter uma vida muito melhor sem essa insulina. Muito melhor.
Meu querido, tá uma delícia o bate-papo, sei que você tem seus compromissos. Queria que você deixasse as pessoas com uma mensagem para quem está querendo empreender, quem está desenvolvendo seus negócios. Uma indicação de um livro, além dos seus, e uma indicação, os seus também, né? Os seus mais outro, e uma indicação de um filme ou série que transformou sua vida. Olha, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte: acredite e lute pelos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos. Sonhos não envelhecem nunca, nem coloque os sonhos na gaveta, porque às vezes a gente tem um sonho, não, mas eu vou fazer isso para depois realizar o meu sonho. Isso é um auto-engano muito grande. Quer dizer, lute pelos seus sonhos, acredite e lute pela realização dos seus sonhos. Esse livro aí criou, assim, acho que ajudou a transformar a vida de muita gente também. Né, que recentemente eu tive aqui no Instituto JS. Mostra ele aí. Aí no final, esse livro aqui, ó, Você Também dos Seus Sonhos. Essa aqui é uma capa já diferente, é de uma terceira, não sei quantas edições aqui, mas é de uma terceira editora, que o primeiro livro foi lançado numa editora, depois de uma segunda. Essa é a terceira na editora Record, no selo Best Business, e tem aqui um selinho comemorando 15 anos do livro. Né? Esse aqui foi em 2018, que ele foi lançado em 2003. Então, quando ele tinha passado 200 mil exemplares, hoje já chegou a 250 mil. E é a principal mensagem dele: acredite nos seus sonhos, não abra mão, não abdique dos sonhos, da sua capacidade de sonhar, e não engavete seus sonhos, nem deixe eles envelhecerem. Os sonhos não envelhecem nunca. E lute pela realização deles. Eu acho que isso aí é uma mensagem importante. Bacana. Acho que essa é a essência do empreendedorismo. O empreendedor é um sonhador, só que você não pode descolar da realidade. Aí, com a cabeça nas nuvens, tem que ter os pés no chão. Senão o sonho vira devaneio. Sim. E devaneio leva a um pesadelo. Então você tem que saber o salto que vai dar, como dar, e lutar sempre num calendário, né, de o que é que eu vou fazer hoje, amanhã, depois, o que lá. Tentar construir realmente a realização do seu sonho, que eu acho que é importante. Essa é uma coisa. Filmes tem vários, né? Mas tem um que eu adoro, que é o Invictus. Lindo. O Invictus do Nelson Mandela, ele tentando a reconciliação do país, quando ele se elegeu presidente, depois de 27 anos e 8 meses preso lá numa cela. Sabe como que ele falou que conseguiu ficar 27 anos preso? Que ele tinha um livro Meditações com ele, o livro do imperador romano Marcos Aurélio, que é para mim a base estoica, que foi o livro que quando eu li, eu saí da depressão e que foi o que me trouxe para estar aqui hoje nesse podcast. Então ele, acho que esse é um filme importante, porque mostra, a gente começou aqui no início falando de propósito, né? O propósito que ele tinha, porque o pessoal mais radical da ala do ANC, né, do partido lá, que tinha ganho as eleições, queriam um apartheid ao contrário, queria que os negros, depois que assumiram o poder, expulsassem os brancos lá da África do Sul e fizessem. E ele disse: não foi para isso que eu passei 27 anos preso, nem lutei para me eleger presidente. Eu não vou fazer um apartheid às avessas. Eu tenho um propósito, e o meu propósito é a reconciliação nacional, é a construção da democracia livre, eleições livres, e construir aqui a reconciliação nacional. E realmente ele foi maravilhoso. E esse filme mostra ele como é que ele usou o esporte, eu gosto muito de esporte, obviamente, como uma ferramenta para promover a reconciliação nacional. Então, acho que esse é um filme lindo. Esse filme vale como por um MBA em liderança. Né? Eu acho que esse é um filme. Em termos de livro, também tem vários. Eu gosto muito da Coragem de Ser Imperfeito, né? Brené Brown. Eu gosto muito de um livro do Jim Collins, que é Por que as Gigantes Caem. Sim, eu acho que esse é um livro também importante, né? Para quem está no mundo executivo, Por que as Gigantes Caem, que mostra assim que o que faz com que uma empresa tenha uma ascensão e depois uma queda muito grande não são os aspectos de mercado, nem financeiro, cultura, nem tecnologia, a cultura. São as pessoas, a atitude das pessoas. É muito assim, a arrogância, é a fuga da realidade, é a aversão ao risco, quer dizer, não é a aversão ao risco, é a negação de riscos, a negação das coisas, a megalomania, é achar que tudo que eu toco, eu tenho o toque de mim, tudo que eu sempre deu certo, vai continuar dando certo, e depois é ocultar a realidade, é não enfrentar as dificuldades que vem na vida. Então ele mostra um ciclo grande que eu acho que serve não só para as empresas. Ele fala: por que as gigantes caem? Ali serve para uma empresa, serve para uma comunidade, serve para um país, e serve para uma pessoa, e serve para uma família. Por que uma família que está estruturada, de repente ela se desestrutura completamente? Por que uma pessoa tem um grau de sucesso e de repente a pessoa cai, né? Cai completamente? Quando você vai ver, é por arrogância, é por megalomania, é por negação da realidade, é por uma série de coisas que acaba
né, levando, e eu vejo às vezes isso acontecer com pessoas, empresas, famílias e comunidades e países. Né? Então acho que essas são as dicas que eu gostaria de dar. Muito obrigado, meu querido. Eu quero te presentear com o meu livro, Opa, muito 365 obrigado. Dias com a Calma da Mente. Eu gosto de dizer que apesar dele parecer um livro, ele na verdade é uma série da Netflix com 365 episódios para dentro do lugar mais fabuloso que existe, que é dentro da gente. Que beleza. Eu venho fazendo pílulas estoicas desde 2022 e eu selecionei as 365 para você ler uma por dia e não apenas ler. Aqui traz a frase, né? Então, por exemplo, dia 69. Como você pode saber se nunca foi testado? Eu te considero desafortunado por nunca ter vivido o infortúnio. Olha que interessante, Sêneca. Então eu trago essa reflexão e aqui tem um QR Code. Você bate o QR Code, você vai para o episódio, para você assistir o vídeo que eu trago esse episódio completo. Que legal. Muito obrigado. Eu quero te presentear com ele. Gratidão. E mais, agora quero deixar para você, empreendedor, executivo, que está com a gente até aqui. Hoje, realmente, a questão relacionada à saúde mental, a depressão, a ansiedade, tem sido um dos principais agressores contra a performance da sua empresa, contra a satisfação da família do seu colaborador, e isso impacta, obviamente, em todas as nossas corporações. Um estudo de Harvard mostra que a gente pode aumentar em mais de 37% a conversão de vendas do seu time sem você contratar um vendedor, sem você dar um spin selling, um curso, colocar um CRM novo, por simplesmente tratando a saúde mental. Você consegue ter aumento de lucratividade, de performance. Então hoje não dá pra gente olhar e achar, cara, tá lá o cara vendendo, vamos aumentar o lead. Não, você tem que aumentar a consciência, você tem que diminuir a ansiedade, você tem que trazer as pessoas mais colaborativas e mais conectadas. Então hoje eu tenho levado esse propósito da calma da mente, agora nós estamos levando isso, fazendo um treinamento com o governador Zema e com todos os seus secretários. Já fiz para a Polícia do Estado de São Paulo, para o BOP e para algumas das maiores empresas do Brasil, empresas Endeavor, empresas do IPO, tenho feito retiro para líderes. E se você quiser quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso programa, entre em contato através desse link ou no Instagram, Léo Simão Estoico. Qual que é o seu contato, César, para as pessoas entrarem em contato? Olha, o meu principalmente eu tenho no Instagram, que é o arroba, né? É César Souza Empreenda. César com S, Souza com Z, Empreenda com 2 E's. Né? César Souza Empreenda. Ótimo. Eu acho que é o principal. Tem o meu e-mail também, o meu WhatsApp, mas o principal contato já entra por lá. Via o Instagram, entrando no Instagram está resolvido. Beleza. Então é isso, nos acompanhe e se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Te desejo muita abundância e paz, fique com Deus. Se você ainda não trouxe os treinamentos da calma da mente para sua empresa, fica o convite. Entre em contato pelo e-mail leosimão@meditaçãoestoica ou pelo meu Instagram, Léo Simão Estoico, que eu e minha equipe teremos enorme prazer em agendar uma reunião, te explicar como funciona, para que você também venha a participar desse movimento de pessoas mais saudáveis mentalmente, com maior performance, com uma vida mais significativa.